Neste vídeo, nós vamos esclarecer uma dúvida que tem surgido de forma recorrente sobre zumbido e Alzheimer. E nós vamos nos basear nesta revisão publicada em 2020, que fala exatamente sobre os fatores de riscos relacionados à demência. Antes de começarmos a falar desses fatores, eu já quero esclarecer que o zumbido no ouvido é a presença ou a percepção de um som pelo paciente sem que haja uma fonte sonora externa. Ele tem diversas causas e elas sempre devem ser investigadas, mas a causa mais comum de zumbido no ouvido é a perda de audição, ou seja, a perda auditiva, que pode ocorrer por diferentes problemas, leva ao zumbido no ouvido. O zumbido, quando incomoda o paciente, ele pode causar diversos impactos emocionais, sociais e funcionais no paciente, como dificuldade de concentração, ansiedade, insônia, mas ele não causa doenças neurológicas no paciente. Bom, voltando ao estudo que vamos abordar neste vídeo, quais são os fatores envolvidos no maior risco de demência descrito neste artigo? Bom, baixo nível de escolaridade, hipertensão arterial sistêmica, perda auditiva, tabagismo, obesidade, depressão, ausência de atividade física ou sedentarismo, diabetes, isolamento social, excesso de álcool, traumatismo craniano e poluição do ar. Ou seja, não estamos vendo nesta lista zumbido no ouvido. Porém, eu quero chamar a sua atenção que nela inclui a perda auditiva. E aqui estamos falando principalmente de uma perda auditiva quando não corrigida. Além disso, a perda auditiva leva a um outro fator dessa lista que também aumenta o risco de demência, que é justamente o isolamento social. A perda auditiva impõe ao paciente dificuldades na sua comunicação, principalmente em ambientes com maior número de pessoas. É difícil para o paciente absorver e processar a informação auditiva, e por várias vezes ele precisará pedir que as pessoas repitam o que falaram, ou ele passa a fingir que entendeu a informação para não incomodar. E por não conseguir interagir, ele passa a evitar esse tipo de situação. Esse mesmo artigo relata que modificar esses 12 fatores de risco pode prevenir ou retardar até 40% dos casos de demência. E uma das medidas modificáveis sugeridas neste artigo é incentivar o uso de aparelhos auditivos para pessoas com perda de audição e reduzir a perda auditiva, protegendo os ouvidos da exposição excessiva ao ruído. Mas, doutora, existem estudos que sugerem que o zumbido pode ser um fator de risco para comprometimento cognitivo e demência? Sim, existem estudos. Porém, eles não nos deixam claro se os pacientes envolvidos tinham perda de audição, que de fato pode ser o fator confundidor da história, já que nós sabemos que a perda auditiva sim pode levar a esse risco aumentado de demência e que a perda auditiva é a principal causa de zumbido no ouvido. Para concluir, não podemos dizer até este momento que zumbido no ouvido causa Alzheimer ou qualquer outra doença neurológica. O que já sabemos e podemos afirmar é que a perda auditiva, quando não corrigida com o uso de aparelho de amplificação sonora, é um fator de risco isolado para a demência, como demonstrado no artigo que citamos. E a mensagem que quero deixar aqui para você é que se você tem perda de audição já estabelecida, busque um médico otorrino ou um otoneurologista para te orientar quanto às medidas necessárias para que essa perda seja corrigida o quanto antes. Até a próxima!